Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí de volta ao nosso Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Dando continuidade à nossa próxima apresentação, para a nossa próxima sessão, eu gostaria de chamar aqui o Rafael Zarf, que é diretor de logística DTC Direct to Consumer no Zé Delivery. O Rafael ele vai estar abordando para a gente um tema que é o cases do Zé Delivery, vai falar sobre o ecossistema de última milha na entrega de bebidas. Rafael, seja muito bem-vindo, é com você. Amigo Rodilson, valeu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho aí do Zé, né? Então, hoje o Zé Delivery é o maior app de bebidas do mundo e vai ser, enfim, um grande prazer passar aí os próximos minutos com vocês. Então, vamos lá. Hoje em dia a gente se apresenta no LinkedIn, né? Essa daqui é a minha apresentação, tá? Então, eu hoje sou o COO do Zé Delivery. O Zé Delivery ele é uma empresa 100% investida pela Ambev, né? Então nós somos parte da Ambev então a minha função, além de COO do Zé, eu sou um diretor de D2C Logistics da Ambev, que cobre todos aqueles canais, aqueles símbolozinhos que estão ali pequenininhos. Eu sou advisor do Empório da Cerveja, que é mais uma startup dentro aqui do nosso ecossistema, e eu passei a minha carreira inteira dentro da Souza Cruz, né? Então eu trilhei muitos anos dentro lá da logística da Souza Cruz, que é um grande benchmark aí de logística B2B no Brasil e até fora do Brasil, até chegar aqui dentro da Ambev. E eu estou nesse mundo de startups há bastante tempo, né? Então eu sou formado em engenharia de produção pela Unesp e eu tenho um mestrado na Polytechnique Francesa de gestão de inovação, onde eu comecei o contato com as startups e há bastante tempo eu participo do grupo do Fair Angels, eu participo de mentoria, eu participo de coach de startups para, enfim, de alguma maneira tentar trazer também para o pessoal aí que está sendo empreendedor no Brasil, é quase que tem que ser um herói, né? Então, todo tipo de ajuda que o pessoal pode ter, eu estou lá próximo, e principalmente na categoria de Logitech. Sou anjo investidor, sou mentor, enfim, eu gosto bastante de estar junto com a turma. Passado o lado LinkedIn, o lado direito é um pouco sobre o Rafael Pessoa, né? Então, eu sou casado com a Letícia, sou pai do Lucas e da Sabrina, paizão, adoro viajar, adoro música, adoro futebol, são coisas aí que tomam o meu dia a dia. E gosto muito, 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 muito de falar e escrever sobre logística, então tenho algumas publicações, tenho alguns podcasts, inclusive no GuiaCast aqui, tenho, enfim, algumas publicações de revista, enfim, na Valor, fóruns internacionais, e tem alguns prêmiozinhos que eu gosto muito, que me orgulho muito, de ter conquistado 4 diferentes prêmios de melhor logística no Brasil, e um no CIO 100 nos Estados Unidos, basicamente sobre reinventar o last mile B2B, sobre, enfim, crown shipping, soluções crown, colaboração, logística colaborativa, e como que você melhora o ecossistema da logística como um todo, né? Não fica simplesmente fechado dentro da sua empresa. E aí, qual que é o mote do Zé, né? O Zé surge com esse lema: todos merecem uma bebida onde, quando e como quiserem, tá? O ponto do Zé, esse é o nosso lema, né? Essa é a nossa missão. Eu hoje estou aqui dentro do nosso escritório, ele está pintado em todas as paredes quase. É um lema assim bastante inclusivo, tá? Então o Zé, quando a gente usa lá um termo todes, para vocês entenderem o que é diversidade dentro do Zé. O Zé hoje tem 56% da liderança composta de mulheres, tá? A gente já passou aí dos 50% há algum tempo. O Zé chegou a um patamar de unicórnio tem mais de um ano e basicamente vendendo cerveja gelada, rápido e a preço de mercado, né? Então a gente sempre fala que os consumidores, o que eles esperam, né? O que o Zé promete para eles? Uma cerveja rápida, gelada e a preço de mercado, tá? Esse é o nosso dia a dia, é isso que a gente faz. A gente, como eu estava desmembrando aqui a nossa missão, né? A gente está falando de altíssimo nível de diversidade dentro de uma startup que hoje tem por volta de 800 pessoas. A gente tem por volta de 30% de diversidade racial também, né? De pessoas pardas, negras, enfim, dentro do nosso time. Mais de 25% de LGBTQIA+. Então é um público bastante diverso que compõe o Zé, tá? Eu estou explicando bastante isso porque essa é a cultura do Zé, é uma cultura
muito agregadora, muito inclusiva e que sempre coloca o consumidor como ponto inicial, né? A estrutura do Zé, tanto de operações quanto de produto, de tecnologia, de marketing, sempre é consumidor no centro e dali para trás. E aí, o ponto da bebida, somos um marketplace, então o Zé hoje atua, e esse é um hiper mega diferencial do Zé, como um marketplace de bebidas, onde, diferente de todos os marketplaces, a gente tem 4 atores, tá? Então, um marketplace comum, ele costuma ter 3 atores. O consumidor, o ponto de venda, né, o restaurante, o bar, o mercado, enfim, o boteco da esquina no nosso caso, e a pessoa entregadora, né? Então, o entregador do Uber, o motoboy ali, a pessoa entregadora do iFood, o que seja, né? Normalmente, o marketplace é composto de sellers, buyers e uma mecânica para entregar. O Zé tem um enorme diferencial, que é o único no mercado aqui que tem um quarto player, que é a indústria, tá? E por que isso é extremamente relevante dentro do nosso marketplace? Porque a gente não lucra, não tem nenhum benefício em cima dos 3 primeiros. O que isso quer dizer, Rafael? Isso quer dizer o seguinte: o Zé não cobra nenhuma taxa do ponto de venda. O Zé não cobra nenhuma taxa da pessoa entregadora. O Zé não cobra nenhum valor extorsivo do consumidor. Por quê? O nosso lucro não está aqui. O nosso lucro está em cobrar o dinheiro da indústria. Quem é a indústria? Ambev, claro, né? Então, hoje a Ambev detém mais de 70% do market share de cervejas no Brasil, e aí óbvio que isso repassa para dentro do Zé, mas dentro do Zé hoje a gente tem mais de 100 empresas com contrato que usam o Zé como um facilitador para chegar no seu consumidor final. Então a gente está falando de Diageo, está falando de Red Bull, está falando de, enfim, Mondelez, está falando de um monte de outras empresas que compõem o nosso portfólio para chegar lá no consumidor, onde, como e quando eles quiserem, tá? Essa é a nossa lucratividade. E aí, o outro grande diferencial, que também está incluso dentro aqui desse ponto, onde, como e quando quiserem. O Zé é um aplicativo de ultra fast delivery, né? Então, a maioria das nossas entregas, elas são compostas dentro de um intervalo de até 30 minutos, né? Eu estou falando de um número de quase 100% das entregas. Eu não posso abrir exatamente o número, mas quase 100% das entregas são feitas abaixo de 30 minutos. Só que eu não prometo um tempo de entrega. Por que eu não prometo um tempo de entrega? Porque a expectativa de todos os nossos consumidores já é que o produto chegue rápido e gelado. E eu não preciso botar uma pressão na pessoa entregadora. Então, de novo, quando eu trago o ecossistema, a pressão do Zé não está em cima de quem está sentado em cima da moto para fazer a entrega. A pressão de velocidade do Zé está no algoritmo que a gente desenvolve para ter uma inteligência de portfólio muito próximo da pessoa quando a pessoa quer. Então a gente tem uma granularidade enorme de data, né? Uma granularidade enorme de informação para o time de operações conseguir ter um planejamento de entender o momento de consumo onde as pessoas vão precisar daquele produto específico, aquele SKU específico. E aí a gente empurra aquele produto e a pressão do Zé de entregar rápido, né, entre aspas, aí a pressão, ela está muito mais dentro do nosso algoritmo de picking, dentro do nosso algoritmo de liberar o produto, dentro do nosso algoritmo de saber qual é o portfólio ideal em cada localidade do Brasil, porque a partir desse momento o trajeto percorrido é muito curto. E o trajeto percorrido sendo muito curto, a pessoa entregadora consegue ir com segurança, sem ter que correr, sem ter que, enfim, passar algum tipo de risco no processo de entrega e consegue entregar um produto bom para o nosso consumidor. Passando o lema do Zé, a gente começa a falar um pouco mais sobre a empresa em si, né? Então, somos daqui, né? Somos brasileiros, fundado, eu hoje aqui no escritório estamos aqui na Fradique Coutinho, tá? Então, a gente fica dentro do bairro de Pinheiros. É o segundo maior app de delivery do Brasil, né? Só o iFood é maior do que o Zé hoje. A gente está presente basicamente em todas as grandes cidades do Brasil, né? Então, estou presente em mais de 300 cidades do Brasil, com 4 milhões de pessoas aí ativas, a gente chama de Zé Lovers, né, que são os nossos usuários. A frequência do Zé é muito alta, né? Então, quando a gente fala de bebida gelada, rápida, a preço de mercado, o objetivo, de fato, é mudar o perfil, o hábito das pessoas de comprarem bebida, tá?
Então, é claro, né, que a pessoa que vai lá naquele supermercado, né, que vai naquela cadeia de bebidas maior, enfim, ela vai encontrar um valor maior, mas ela vai ter que se deslocar até um valor melhor, mas ela vai ter que se deslocar até lá. Muitas vezes carregar um fardo de refrigerante, carregar um fardo de latinha, muitas vezes não é agradável, né? Você precisa de espaço para estocar, você precisa de espaço para guardar, você precisa, enfim, ter aquele momento de ir com o seu carro até um hipermercado e fazer sua compra. O que a gente busca é, de fato, com que as pessoas passem a comprar bebida no momento que elas precisam da bebida, naquele momento ali, sem necessariamente ter um espaço para estocar dentro de casa, sem necessariamente, enfim, ter que se deslocar até um local mais distante na cidade para ter que comprar um produto mais barato, tá? Então, esses Zé Lovers que nós temos, eles têm uma frequência muito alta, a gente já vê pessoas quase aí que na sua maior proporção dentro desses 4 milhões, né, a gente vê pessoas fazendo mais do que uma compra por semana, ou seja, de fato elas mudaram o hábito. O Zé nasceu lá naquele perfil de, pô, faltou uma bebida na festa, eu compro, e cada vez mais as pessoas estão se acostumando a, enfim, fazer compras no Zé para repor o seu suco, para repor o seu refrigerante, para vou convidar minha família para um almoço de domingo à tarde, eu compro refrigerante no Zé, eu compro o suco no Zé, eu vou fazer um churrasco com meus amigos, eu compro uma bebida alcoólica no Zé. Como eu comentei, a maioria esmagadora das nossas entregas são feitas em 35 minutos. Rafael, por que 35 minutos? E aí essa pergunta é uma pergunta baseada em estatística. Esse 35 minutos não é uma meta, não é um target, não é algo que a gente cobra do nosso ecossistema, a gente não cobra isso da pessoa entregadora, a gente não cobra esses 35 minutos do nosso PDV parceiro. Esses 35 minutos eles são baseados no rating das pessoas. Sabe aqueles 5 estrelas que as pessoas avaliam? A gente sabe que quase que 100%, 98% das entregas são avaliadas acima de 4,8 estrelas quando elas são realizadas em até 35 minutos. Então, esse número ele é um norte para a gente, mas claro que as metas internas elas são ainda mais baixas, né? A gente busca internamente melhorias no aplicativo, melhorias no algoritmo, melhorias, enfim, no nosso processo como um todo, para cada vez ser mais rápido através de melhorar ineficiências nossas e não ineficiências da rua. Hoje o time tem por volta de 800 pessoas e a gente tem por volta de 40 mil pessoas entregadoras ativas na base do Zé todos os meses, tá? Óbvio que o número de pessoas inscritas no aplicativo é muito maior, mas a gente gosta de acompanhar as pessoas que trabalham no Zé. O Zé tem um altíssimo nível, um altíssimo pico em dia de jogo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, hoje tem Copa do Brasil, né? Hoje tem ali o primeiro mata-mata ali da Copa do Brasil, tem jogos importantes, então hoje é um dia de pico no Zé, e a gente tem sexta, sábado e domingo como altíssimo volume no Zé, e esses dias são dias em que a gente sabe que pelo menos 4 vezes na semana as pessoas entregadoras vão se dedicar ao Zé. Por quê? Elas rodam pouco, as distâncias são curtas, e como as distâncias são curtas, a gente pode pagar mais para elas, e elas acabam rodando mais, numa frequência mais alta, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e num período mais curto de janela, acabam conseguindo ganhar um valor interessante, tanto para o ponto de venda, quanto para a pessoa entregadora, conseguem ter um valor, enfim, uma remuneração bastante elevada. Pô, Rafael, quer dizer então que o Zé, na pandemia, foi o aplicativo que mais você falou que virou um unicórnio em um ano, foi o aplicativo que cresceu, que bombou, que estourou, foi. Então a pandemia mudou o Zé, a pandemia trouxe o Zé para uma escala totalmente diferenciada. Mas isso só aconteceu porque antes da pandemia o Zé já crescia muito, tá? Então quando a gente olha o nível de crescimento do Zé, o ano anterior à pandemia, o Zé já tinha crescido 12 vezes em um ano, né? Para quem tem startup, para quem é empreendedor, para quem conhece um pouco do mercado, sabe o quão difícil é você crescer 12 vezes em um ano. E aí, por conta disso, já existia um certo conhecimento da marca, já existia uma certa credibilidade do Zé no mercado. Por conta disso, o Zé, quando chegou a pandemia, alavancou para um patamar muito maior. E aí esse é o patamar de 5,5 milhões de ordens, que mais ou menos a gente flutua no mês a mês, ainda com uma tendência crescente, né? Então o Zé ainda cresce mês a mês,
mas óbvio, né, não é mais no mesmo padrão que era durante a pandemia. A gente cresce num padrão um pouco mais desacelerado agora, porque as pessoas resolveram, enfim, sair de casa, estão indo em bar, estão indo aproveitar o momento de confraternização em outros aspectos, de outras maneiras, mas mostra que o perfil de consumo do e-commerce veio para ficar, porque a gente continua crescendo. E como que o Zé opera, né? Então, quando a gente olha, e eu tenho falado bastante de ecossistema, como que é o Zé? Como que o Zé impacta o ecossistema? Como que o Zé trabalha? Como que o Zé, enfim, reconhece a importância de cada elo da cadeia? Começa que no Zé, o consumidor, ele não compra de um bar, ele não compra de um restaurante, ele não compra de um boteco, ele não compra de um microempreendedor, ele compra no Zé, tá? Essa informação é extremamente importante. Por quê? Quem direciona o pedido para o consumidor é o Zé. Uma vez que o consumidor entra na nossa plataforma e fala, eu quero comprar, enfim, um refrigerante, eu quero comprar um pack de original, o nosso algoritmo entende aonde o consumidor está, o raio daquele consumidor, e de uma maneira muito rápida ele entende qual que é o PDV, o ponto de venda, mais próximo, mais efetivo e com melhor nível de serviço. A gente faz esse balanço e para sempre num olhar de consumer centricity, né? Sempre num olhar de colocar o consumidor no centro e falar quem é o PDV desta região, deste raio, mais capacitado agora a entregar rápido e gelado, tá? Então, esse algoritmo é real time, tempo a tempo, minuto a minuto, ele é atualizado e a gente sempre entende das múltiplas opções que estão ali frente ao portfólio sugerido ao consumidor, quem que vai fazer, quem que tem a chance de fazer uma entrega mais rápida e gelada para aquele consumidor. Então, a partir do momento que a gente tem o pedido, a gente abre, né, puxar a caixinha aqui, desculpa, gente. A gente abre para duas possibilidades de entrega. Então, a gente tem parceiros, PDVs, enfim, botecos, PDVs que já eram da Ambev, restaurantes, PDVs que se inscrevem para participar do Zé, naquelas 300 cidades que eu já comentei. Hoje a gente tem uma fila enorme de PDVs, né? Então tem um número bastante elevado de pessoas que querem entrar no ecossistema do Zé. E esses PDVs, quando você volta na sua memória física, assim, volta na sua memória e tenta entender, visualizar quantos SKUs de bebida um bar tem, quantos SKUs de bebida uma padaria, um boteco tem. Mais ou menos o quê? 50, 100, 150? Né? É difícil a gente ir num bar, num boteco que tenha, enfim, muitos SKUs. O Zé, em São Paulo, né, essa é uma informação bastante interessante, o Zé em São Paulo vende mais de 1.400 SKUs por mês, com mais ou menos uma média de 2 SKUs por pedido. Então, se a gente quebra essa demanda, se a gente quebra essa reposição para o consumidor, é muito difícil você conseguir conciliar tudo isso só com PDVs que, por sua existência comum, né, tem por volta ali de 50, 100, 150 SKUs. O PDV comum, turma, para eu tentar personificar na cabeça assim, de todos vocês quem é o clássico exemplo que eu dou da pizzaria. Já era uma pizzaria antes da pandemia, já existia aquela pizzaria, já existia uma pessoa que atendia o telefone, já existia uma pessoa que entregava, né, que tinha moto e fazia entrega daquela pizza. Essa mecânica já existia. O Zé, quando chega nessa mecânica, né, do PDV, ele entra como incremental àquela pizzaria, né? Então, o PDV, ele continua tendo o seu core business, na imensa maioria dos casos, ele continua tendo a sua existência, e ele incrementa a necessidade de pessoas entregadoras por conta do Zé. Mas, no exemplo da pizzaria, quantos SKUs de cerveja essa pizzaria tem? Né? Então, era isso que eu estava explicando da limitação. Então, esses PDVs, eles nos ajudam muito na capilaridade, muito em estar próximo ao consumidor, muito na curva A. Mas quando eu saio da curva A e vou para a curva B e C, eu preciso de lojas próprias. Como que eu vendi 1.400 SKUs no último mês?
porque eu tenho loja própria, tá? Então a loja própria nada mais é do que um PDV comum, ele é um PDV igual, é uma dark store, não foi criado no zero, isso surgiu lá com a Amazon nos Estados Unidos, né? Enfim, que você consegue empurrar inventário para próximo dos consumidores, e ela surgiu com um único objetivo exclusivo de ter 1000 SKUs lá dentro. Então, hoje, as dark stores do Zé estão espalhadas por todo o Brasil, a gente tem elas em diversos locais, e elas visam, única e exclusivamente, ter um portfólio melhor, ter um portfólio mais capacitado, de novo, para o nosso consumidor. O consumidor que quer comprar um vinho específico, um consumidor que quer comprar um destilado específico, uma cerveja artesanal específica, provavelmente ela só vai encontrar isso. O nosso algoritmo provavelmente só vai encontrar esse tipo de portfólio dentro de uma dark store. E aí, óbvio, a dark store não me traz a capilaridade como um ponto de venda atrás, ela me traz sim diferenciação. E aí, dessa maneira, a gente compõe um ecossistema para conseguir atender muito bem o nosso consumidor e, de novo, né, sempre com uma visão de consumer centricity, sempre com uma visão de qual é a melhor maneira de abastecer o meu consumidor. Poxa, Rafael, estou pensando aqui rápido, né? Curva A, se você está pedindo uma garrafa de original, né? Se você está pedindo um retornável, um romarinho, né? Que é em São Paulo, um litrinho, enfim, se você está pedindo uma escolzinha, a maioria dos PDVs tem. Você prioriza a sua loja própria? Aí eu volto na pergunta do algoritmo. Qual é o ponto de venda naquele raio do consumidor que tem a melhor condição de abastecer o consumidor? Mais rápido e mais gelado. Muitas das vezes, para a curva A, é o próprio PDV. Muitas das vezes, para a curva A Dark Store não está priorizada, a Dark Store não consegue ter o mesmo nível de serviço de um community POC, né, de um PDV parceiro, por conta da distância. Porque muitas vezes o PDV parceiro está a 500 metros, 1 quilômetro do nosso consumidor. E aí, gente, eu trago um pouco mais de detalhe, né? Então, quando você fala da operação do Zé, quando a gente fala da dificuldade do Zé e da complexidade do Zé operar, o primeiro ponto é ser muito assertivo em tecnologia e ser muito assertivo, de fato, no algoritmo. E assim, o algoritmo parece ser uma entidade, né, externa, assim, né? Quando a gente usa a palavra algoritmo, parece ser um ser superior. Cara, o algoritmo são as pessoas que estão aqui dentro, né? O algoritmo, quem mexe no algoritmo, quem escreve o algoritmo, quem pensa no algoritmo, são as pessoas que estão aqui, né? Então, a gente tenta ser o máximo possível real time, né? Tempo real, minuto a minuto, e calibrando o algoritmo para que ele aprenda com ele mesmo, ser assertivo. Que nem eu comentei, a gente consegue fazer a imensa maioria das nossas entregas abaixo de 35 minutos, a imensa maioria das entregas são abaixo de 15 minutos nas grandes capitais. A gente consegue ter uma descentralização de estoque absurda, né? Então a gente hoje está presente nessas 300 cidades que nem eu comentei, mas a gente está presente em quase que 3.000 pontos de diluição de inventário. Tá? Então eu consigo olhar e consigo diluir para mais de 3.000 pontos, entre aspas, dark stores, onde eu consigo entender o portfólio, o estoque, o inventário do nosso PDV parceiro e entender como que isso contribui para o abastecimento dos nossos consumidores. Quando eu falo de gestão de capacidade, quando eu falo de gestão de demanda, de novo, né? A gente já tem aí esses 90 parceiros já estão atrasados, a gente já passou a linha de 100 parceiros e eu começo a ter ali os 1.400 SKUs que eu comentei com vocês. Entre esses parceiros, tem parceiros grandes, né, como eu comentei, Red Bull, Diageo, enfim, que são parceiros enormes, mas também tem parceiro de carvão, parceiro local, parceiro de gelo, parceiro pequeno, né, parceiro local, justamente também para fomentar a economia local e fomentar a economia de algumas das cidades onde a gente está presente. Então tem algumas cidades que eu vendo a cerveja artesanal produzida naquela cidade. Eu uso essa mesma cerveja artesanal para ser vendida em São Paulo? Não. Eu vendo naquela cidade. E a gente começa a compor portfólio muito complexo e também muito regional. Short distance, como eu comentei, né? A gente preza muito pelo equilíbrio do ecossistema.
Então, eu não cobro nenhuma taxa de pessoa entregadora, eu não cobro nenhuma taxa de PDV. Eu não cobro nenhuma taxa, nenhum percentual de restaurante, eu não cobro nenhum percentual para as pessoas entregadoras optarem em trabalhar no Zé. Porque eu tenho curtas distâncias. Como eu tenho um volume muito alto e curtas distâncias, as pessoas entregadoras, elas gostam de trabalhar no Zé, porque elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, elas sempre possuem um número alto de entregas para fazer. E tendo um número alto de entregas para fazer, elas são muito bem remuneradas, gastando pouco. Né? Então, quando eu venho para alguns dos cenários específicos de distância, a gente chega a ter locais, né, dentro do nosso Brasil, com quase 50% das entregas sendo feitas de bicicleta. Ou seja, o custo é quase zero da pessoa entregadora e ela consegue ter ali um benefício financeiro, né? Ela consegue ter enfim, uma saudabilidade financeira. O Zé preza muito pelas pessoas entregadoras terem os seus recursos financeiros. E aí a outra grande diferencial, né? O outro grande diferencial, que é uma pergunta que sempre aparece aqui nesse ponto, o Zé não é uma nuvem. O Zé não tem uma nuvem. A nuvem, ela sim ajuda muito em eficiência logística, né? A gente sabe disso, quem é de operação, quem vem, enfim, do mundo logístico, sabe que a nuvem auxilia muito na eficiência. A gente abre mão dessa eficiência para ter uma base das pessoas. Então, hoje, uma pessoa entregadora do Zé, ela necessariamente precisa ter uma base, 100% delas. E uma única base exclusiva durante aquele período. Se ela quiser se desconectar daquela base e conectar em outra, ela pode, não tem nenhum problema. E se ela quiser se desconectar do Zé e ligar o Rappi, ligar o iFood, ligar o daqui, ela também pode, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas, por que para a gente é extremamente importante ter uma base? Porque, primeiro, a pessoa entregadora, todas as bases, é obrigatório o nosso PDV, a nossa Dark Store, ter um lugar de descanso, ter uma água, ter uma geladeira onde a pessoa pode guardar a comida dela, a marmita dela, ou a refeição dela, ter um lugar para carregar o celular, ter um lugar para, cara, eu quero descansar, eu tô, enfim, num dia cansativo, eu não quero ficar fazendo corridas atrás de corridas. Tudo bem, a gente opta por ter uma ineficiência logística em prol de ter um ecossistema mais equilibrado aqui dentro. Isso faz bastante diferença quando a gente olha as nossas avaliações mensais, né, as nossas avaliações de NPS da pessoa entregadora, elas são muito bem qualificadas. A gente costuma ter, dentro do nível de PDV, né, dentro do nível de seller, uma altíssima avaliação que também se reflete junto com a pessoa entregadora. Que no fim do dia, também, você ter uma base associada à sua entrega ajuda muito, porque tem uma pessoa atrás do balcão. Sempre tem uma pessoa atrás do balcão que conhece aquela pessoa que está, enfim, em cima da moto, que conhece aquela pessoa que está em cima da bicicleta, que conhece aquela pessoa que está ali naquele momento. E para a gente isso é muito relevante, porque essas pessoas são a cara do Zé para o consumidor. Então, como tem esse cheque atrás do balcão, se o cara está cansado, se o cara está, enfim, num dia que não está legal, se a pessoa entregadora teve algum problema, teve algum acidente, teve algum roubo, está estressada, é fácil da gente falar, fica aqui um tempo, descansa, se recompõe, ou vai para casa, volta amanhã e passa essa entrega para uma outra pessoa, fazer um approach final, fazer, enfim, a entrega final do pacote para o nosso consumidor em melhores condições. E apesar de tudo isso, a gente ainda consegue ter um altíssimo nível de consolidação de carga, né? Então, hoje, mais de 50% das entregas do Zé, elas saem com uma consolidação de carga, porque mesmo tendo um nível de sofisticação de segmentação dos SKUs e dos pedidos por SKU, a gente consegue razoavelmente prever a ocasião em que as pessoas vão consumir. Então, que nem eu comentei, né? O Zé está muito atrelado ao futebol. Eu tenho certeza que hoje, na região do bairro, por exemplo, lá do Tatuapé, que tem o jogo do Corinthians, o consumo de Brahma Duplo Malte vai ser mais elevado. Então eu consigo empurrar aquele estoque, dado que eu consigo empurrar aquele estoque, eu consigo consolidar cargas de novo para o meu parceiro, o meu PDV, e para a pessoa entregadora que está em cima da moto ganhar mais, fazer 2, 3 entregas em uma única saída, e com isso eles ganham 2, 3 entregas e conseguem ganhar mais, ter uma renda maior, sem impactar a experiência do consumidor.
E aí, eu já estou vindo aqui para a parte final da apresentação, mas eu acho que vale, de novo, a gente refletir sobre todo o ponto do ecossistema, né? Então, quando a gente fala de ecossistema do entregador, os marketplaces comuns, né, os marketplaces desenhados normais, eles sempre são baseados em 3 elos. O Zé, aqui no Brasil, é o único desenhado em 4 elos, que é aquela caixinha ali de cima da indústria. Todo o nosso take rate está baseado em cima da indústria, não está baseado em cima do PDV ou do operador logístico, ou no outro elo da esquerda, em cima da pessoa entregadora. Isso faz com que a gente consiga rentabilizar o business, né? Rentabilizar o Zé. O Zé hoje já tem quase 7 anos, é um business que entrega caixa positivo, a gente não tem mais, a gente, enfim, já ultrapassou a barreira de unicórnio, para de pé por si só, então a gente, entre aspas, né, não depende financeiramente dos investidores, não depende financeiramente da Ambev para sobreviver, é um business que para de pé, e ele para de pé muito por ter sido conhecido como um facilitador da indústria no caminho do D2C, né, ser um enabler para a indústria do D2C. O PDV e o operador logístico gostam muito de participar do nosso ecossistema, porque muitos deles não precisam abrir mão do core deles, né? Então eles não abrem mão, no exemplo de pizzaria, de continuar sendo uma pizzaria. Ele não abre mão de vender no balcão, então se alguém chega na pizzaria e quer comprar uma original, ele pratica o preço que ele quiser, ele pratica a venda da maneira que ele quiser. E ao mesmo tempo o Zé traz uma incrementalidade para o portfólio dele, quer dizer, uma incrementalidade para a receita dele, e a pessoa entregadora, muitos, como eu comentei, também gostam, porque como o horário do Zé é um horário diferente dos demais marketplaces, ou enfim, um horário diferente de muitas outras ocasiões, ela consegue compor a cesta dela e ela consegue ganhar mais, né? Ela consegue rentabilizar mais, trabalhando em diversos aplicativos sem ter que escolher por um ou outro num determinado momento, né? Então isso também agrega bastante. E, de novo, para a pessoa entregadora, a gente tem toda uma base qualitativa, tem toda uma base, enfim, de infraestrutura, de ponto de venda, de local de descanso. Enfim, tem loja com vestiário para a pessoa tomar banho, para a pessoa, enfim, se preparar para aquela operação. E a gente toma muito cuidado com o seguro da pessoa entregadora, com, enfim, todas as condições, para que ela tenha um seguro de vida, tenha um seguro acidente, tenha um seguro do veículo, tenha, enfim, diversos mecanismos aí do dia a dia. Isso reflete nas nossas notas, né? Então, quando a gente vai para o aplicativo no Google Play, quando a gente vai para o aplicativo na loja da Apple, hoje, o aplicativo do Zé Delivery é o aplicativo mais bem avaliado no mundo na loja da Apple de delivery, tá? É muitíssimo bem avaliado, porque tem um propósito simples de vender bebida rápida, gelada, a preço de mercado. Isso a gente consegue compor, consegue fazer uma entrega de promessa muito clara para o nosso consumidor, que também avalia muito bem o Zé, porque confia no serviço do Zé, confia no entregador e confia no ponto de venda, que normalmente é aquele bar ali da esquina, aquele bar ali do bairro que todo mundo já conhece. Isso traz uma sensação de confiança para o nosso ecossistema que é muito relevante. E aí, eu sempre trago esse ponto, sempre final, o Zé é uma empresa que cresce, o Zé é uma empresa, enfim, como eu comentei, cresce mês a mês, cresce ano após ano, a gente está guinando para diversas novas ocasiões, a gente está abrindo diversas novas fronteiras, e por isso, óbvio, sempre tem vagas abertas. Então, para quem quiser compor aí esse exército, como a gente chama, é só escanear aqui o QR Code, que estamos mais do que felizes de contratar novas pessoas para compor o nosso time. Esse é meu último slide, muito obrigado, valeu todo mundo, não sei se tem dúvidas, estou aqui, mas qualquer coisa também, gente, é só me acessar aí via LinkedIn, meu nome e meu sobrenome não é tão difícil de achar, então perguntas pelo canal do LinkedIn também são muito bem-vindas. Passo a bola de volta para você, meu amigo. Obrigado, Rafael. Pô, já aproveita, ao invés de deixar até o QR Code, eu acho que não deu nem tempo, deixa o link também aí pro pessoal aí nos comentários, na plataforma, acho que é importante. Aqueles que tiverem interesse, quiser compartilhar, exatamente, quiser já escanear, viu, pessoal? Aproveita que o Zé tem vagas, inclusive, como a gente falou bem no início, né? Eu lembro quando a gente conversou no podcast, você tinha falado, inclusive, você falou no início do seu bate-papo aí sobre
diversidade e inclusão no Zé e assim por diante, né? Que já tem um percentual gigante aí de mulheres, que é bastante importante, né? A gente vê empresas que estão se preocupando com esse contexto e principalmente que tem vagas. Um ponto importante, pessoal, que eu esqueci, a próxima vez que eu convidar o Rafael, eu vou fazer questão de pedir um cupom de desconto aí pra gente fazer compras no Zé Delivery, até porque a gente estava aqui nos bastidores conversando e tal, e eu não tinha nenhum cupom de desconto, mas é algo importante que eu já vou pedir para ele para estar disponibilizando pra gente nas próximas vezes. Ô Rafael, queria agradecer, a gente não vai ter tempo de fazer perguntas, mas até vocês que quiserem saber um pouquinho mais, acesse o Rafael diretamente na plataforma através do chat. Acho que é bastante importante você que tem talvez um estabelecimento ou que quer conhecer um pouco mais sobre como se tornar parceiro ou como que funciona essa parte de homologação para estar aí trabalhando com o Zé Delivery, conhecer um pouquinho dessa parte de diversidade e inclusão ou trabalhar diretamente com eles, está aí o código também para você fazer parte de tudo isso, tá bom? Rafael, no mais, muito obrigado aí pela sua excelente apresentação e pela disponibilidade de estar falando um pouquinho com a gente. Valeu, muito obrigado. E o ponto do cupom eu vou ver se eu consigo arrumar para vocês e você manda para a galera até o fim do dia. Manda. Obrigado. Valeu, um abraço. Pessoal, a gente vai voltar agora em alguns minutinhos, a gente vai para um pequeno intervalo. A nossa próxima apresentação vai ser com o Roy Morales. Roy Andrés Gomes Morales, ele vai estar falando para a gente sobre aprimorando as previsões de vendas utilizando inteligência artificial. Então, às 11h50, a gente volta com esse tema bastante importante. Voltamos já já.